Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e sejam bem-vindos a mais um vlog de leituras aqui do Livraneios. O vlog de hoje tá começando num sábado à noite, porque assim, eu ia começar ele na segunda-feira, que foi quando eu comecei a minha leitura atual, aí eu esqueci e aí depois eu não li mais nada. Então, tudo bem, vamos partir de onde paramos na segunda-feira, porque não tivemos evolução mais. Na segunda-feira eu comecei a ler A Parábola do Semeador, da Octavia E. Butler. É o meu primeiro contato com a autora e eu já tô amando. Eu fiz uma live de sprint rapidinha na segunda e eu cheguei na página 76 do livro. Queria devorar, só que aí não consegui ler mais na segunda e nunca mais peguei. Mesmo tendo vontade, o cansaço, a preguiça, a procrastinação e outras coisas que eu tinha pra fazer acabaram vencendo essa leitura. Agora eu tô aqui me preparando que daqui a pouquinho eu tenho outra live na roxinha, também vai ser rapidinha. Se você gosta de lives de sprint, eu tô sempre fazendo por lá, então já vem aqui no link da descrição, é o segundo link e você pode me seguir por lá. E também pode se tornar sub se quiser ter benefícios exclusivos, mas continuando. Então vamos ver quanto mais eu vou conseguir ler hoje. Esse livro aqui ele foi escolhido pelo Gabriel Cris, do canal Joyland, pra gente ler no nosso clube do livro, que é o Clube dos Sete Monstrinhos, que é um clube organizado por outros, né, por mim e mais 6 streamers, incluindo o Gabriel, e que é organizado lá na Twitch. E aí a gente, todo mês, um de nós escolhe um livro pra todo mundo ler e discutir no final do mês no canal dessa pessoa. E é livre, enfim, a pessoa escolhe o livro que ela quiser. E aí o Gabriel escolheu A Parábola do Semeador. Eu fiquei bem entusiasmada porque eu queria já ler algum livro da Octavia, mas eu pensava que eu ia ler Kindred primeiro, mas enfim. Só que eu não sabia nada do que se tratava e fiquei com muito medo de não entender, porque ele é panfletado mais como uma ficção científica, mas ele também tem uma pegada muito forte de distopia aqui. Então aqui a gente vai conhecer a Lauren, que ela é filha de um pastor, nesse universo em que a gente tá, se não me engano, começando no ano de 2024. E basicamente a sociedade, assim, tá na merda total. Ela tá aqui nos Estados Unidos e, assim, pobreza completa. E existem, inclusive, bairros que são murados, porque tem muita violência e muita miséria. Então, tipo, tem esses bairros que são protegidos por muros, porque senão você pode ser morto, estuprado e tudo mais. Isso é mencionado várias vezes no livro, né? Menções à violência, menções a coisas do gênero. Ainda não teve nenhuma cena gráfica de nada do gênero. Teve uma cena de uma morte de criança só. Mas não foi nada, tipo, né, explícito, narrado e tudo mais. Mas é um livro que ele tem uma pegada bastante melancólica, digamos assim, porque ela tá contando, a Lauren tá contando pra gente tudo que deu errado, e aqui ela tem uma característica muito interessante, que é a hiperempatia, que é basicamente um dom, entre aspas, que ela tem, que entre a família dela é meio que tratado como se fosse uma doença e é uma vergonha, eles escondem e tal, porque aparentemente ela tem isso porque a mãe dela era usuária de drogas durante a gestação dela, e aí por conta disso ela tem essa característica, que basicamente é algo que faz com que ela sinta muito, digamos assim, ela é muito empática com as pessoas e por conta disso ela acaba inclusive sentindo fisicamente a dor das outras pessoas. Então ela, por exemplo, tá indo pra igreja em uma cena aqui e ela passa por esse bairro que não é murado, enfim, ela sai do bairro murado onde ela mora e vai indo por esse local, enfim, pelas ruas com a família dela, em geral armado, tem que andar armado e em grupo sempre. E aí ela vê as pessoas e ela começa a se sentir mal, tipo, se ela prestar muita atenção e etc, ela pode passar mal e coisas do gênero, então ela evita ao máximo. É basicamente isso, não teve muita explicação ainda sobre essa questão. Esse livro é o primeiro de uma duologia, eu já tô com o segundo aqui, inclusive comprei os dois juntos lá na Shopee, pra garantir, né, que eu vá ler bonitinha. Eu tô amando a experiência, já fiz várias marcações. Ele é um livro que ele debate muito a questão da crença em Deus, da religiosidade e tudo mais. E eu tô gostando muito porque conversa muito com o momento que eu tô vivendo nesse ano, nos últimos meses principalmente. E também tá sendo muito bem construído esse universo, esse cenário e tudo mais. Agora a gente chegou numa parte em que a Lauren tá meio indignada e pensando que ela e a amiga dela, por exemplo, precisam dar um jeito de sair ou de lá, ou enfim, né, mudar a situação, porque as coisas dali pra frente tendem a piorar, e isso elas podem perceber até por outros países, outros lugares que também, né, tiveram situações, meu Deus do céu, desaprendi a falar, semelhantes e, tipo, foram ladeira abaixo. Então, eu parei nessa parte que elas estão debatendo sobre isso,
Mas fora isso, não teve muita coisa assim. Outra coisa importante é que a Lauren, ela conta pra gente que ela tem uma visão diferente sobre Deus e uma religião diferente da do pai dela, que é o pastor. E ela tem muito medo de falar com ele sobre isso e acaba indo pra igreja, ela é batizada aqui no livro e tudo mais, pra agradar ele. E aí eu quero também poder adentrar mais nessa percepção dela, mas tem várias discussões legais sobre fé nesse sentido, principalmente desse momento de tragédia, né, da questão de manter a fé em meio a uma tragédia e tudo mais. Outro tópico que é abordado aqui, não de maneira explícita e gráfica, nem nada do gênero, mas enfim, é a questão do suicídio. E eu tô adorando. Tudo nesse livro tá sendo incrível. E eu fiquei com muito medo de ser uma leitura difícil e tudo mais, justamente por ser, né, vendido mais como uma ficção científica. Mas é super tranquilo, super fluido e envolvente. No começo parece um pouco confuso, mas se você se deixar levar, sem se preocupar muito, sem ficar preso demais, a história vai que vai. Eu tô amando muito. Mal posso esperar pra ver como é que as coisas vão desenrolar. A Carol, da Garota do Vlog, também é organizadora do Clube do Livro, e ela falou que no final ela ficou com uma sensação tipo, ok, mas não queria ler o segundo e eu fiquei preocupada. Então vamos ver no que vai dar. E aí nesse vlog vocês vão me acompanhar nessa experiência de leitura e também, né, no que mais rolar no decorrer da semana. Olá, vlog! Hoje é terça-feira, dia 21 de setembro, e eu vim mostrar pra vocês alguns recebidos pagos. Porque eu enjoei de fazer unboxing, eu acho, finalmente, né? Depois de comprar 1.500 coisas e gravar 1.500 unboxings e fazer 1.500 unboxings nos vlogs, eu fiquei com preguiça de gravar esses, então eu só vou mostrar mesmo. A maioria aqui são livros que eu comprei na Shopee, tem um que é da Book Friday ainda, e tem dois que eu comprei na Amazon essa semana, junto com outras coisas de pele, essas coisas assim que eu não vou mostrar aqui porque não tô afim. E aí depois eu venho falar com vocês um pouquinho sobre a parábola do semeador. Primeiro que eu vou mostrar pra vocês é esse daqui, O Dia em que Minha Vida Mudou, por causa de um chocolate comprado nas Ilhas Maldivas, da Queca Reis. Ele é um livro infanto-juvenil que eu li no ano passado em e-book, só que eu gostei muito, então eu fui e comprei o segundo volume, que tava baratinho, físico, só que eu ainda não li. Talvez eu leia ainda esse mês. E aí eu queria muito esse daqui físico e encontrei ele na Shopee, então eu decidi comprar. Ele vem em perfeito estado, só com uma amassadinha atrás e tá autografado. Não dá pra ver direito, mas enfim. E aí eu comprei, chegou, eu tô muito feliz. Aí eu vou reler ele pra ler o segundo. Daí da Amazon chegou O Impulso, da Ashley Aldrin. É um livro que é lançamento da Paralela e eu tô louca pra ler, tô muito interessada. Ele é um thriller que ele aborda a questão da maternidade, aparentemente. A Flora do Bujoterapia leu e ela ficou super desconfortável e falou que é muito pesado, sabe? Que ela não recomenda. Mas eu queria muito ler, e aí quando ela falou isso eu falei, ok, eu vou ler mesmo. E aí eu fui lá e comprei. Ele veio com um defeito ridículo aqui em cima, estilo o acordo no unboxing da Book Friday, que se você não viu eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição. Mas eu não fui reclamar, quer dizer, eu deixei uma avaliação muito brava no livro mesmo, mas não vou fazer devolução e troca porque eu tenho preguiça desses rolês, então vou ficar com ele assim mesmo. E aí, chegou também, comprei junto, né, Carmila, Vampira de Karnstein, que é a leitura coletiva da Maratona Darkwing. Ele é super fininho, eu escolhi essa edição aqui da Via Leitura porque é uma das capas que não é sensual, também não é feia, e eu gostei muito, achei muito bonita, principalmente as cores. E aí quando ele chegou eu vi que ele vem com um marcador, então eu achei muito interessante, gostei bastante. E tô animada pra ler. Aparentemente essa história aqui veio antes do Drácula, inclusive, enfim.
Vamos ver depois. Aí também chegou, que é um dos últimos livros que eu comprei da Book Friday, que é In 27 Days, que no caso é 27 dias. Já foi lançado aqui no Brasil pela Faro Editorial, inclusive. Mas eu acho que ele tem super potencial pra ser um favorito da vida, então eu achei que valia a pena comprar ele em inglês. Aproveitei lá na promo de importados, comprei ele capa dura. A edição é simplesinha, mas gostei. Tô bem ansiosa pra ler. Ele é um drama, pelo que eu entendi, que vai contar pra gente a história dessa menina que ela fez um trato com a morte, né? Porque uma pessoa da escola dela acaba se matando, e aí quando ela vai no enterro, a morte chega lá e faz esse acordo com ela, que vai fazer ela voltar 27 dias no tempo pra tentar evitar que essa pessoa acabe se matando. Então, todo mundo que eu vi que leu, amou, favoritou e emocionou horrores. Então, vamos ver o que me aguarda. Eu tô muito ansiosa pra ler ele. Infelizmente, não vai ser agora em outubro. Aí eu comprei também na Shopee mais 3 livros na mesma loja, que eu comprei Não Se Apega Não e Não Se Iluda Não, da Isabela Freitas. Eu já tenho o terceiro aqui e eu tinha começado a ler esse daqui em e-book antes da pandemia começar. E aí eu falei, não, eu quero o físico, porque, né, eu me dei conta de que eu gosto de ler livros de não ficção no físico e marcar e anotar e etc. Então eu achei esses dois aqui por um preço legal. Era um kit, né, com os dois, então valeu muito a pena. E aí eu acabei comprando e vamos ver quando é que eu vou poder ler o primeiro, né? Recomeçar o primeiro. Eu tava gostando bastante, eu lembro disso. Só que eu lia sempre no metrô, indo pro trabalho e tal. Então, como acabou isso, eu acabei deixando ele de lado. Então vou recomeçar, porque eu tava curtindo. E também comprei o Fundo é Apenas o Começo, do Neil Shusterman. Também veio com um marcador. E eu tô muito feliz que eu consegui comprar ele num precinho super legal. Eu quase comprei ele em inglês na Book Friday, só que como ele é super curtinho, eu achei que não valia a pena. E aí, logo em seguida, eu encontrei ele nessa loja, então tô bem ansiosa. Esse aqui é um livro que o Neil Shusterman, que é o mesmo autor de O Ceifador, escreveu, e o filho dele ilustrou. Tô bem animada pra ler esse daqui. Aparentemente, esse livro aqui é um pouco confuso, pelo que eu vi as pessoas falando, mas vamos ver. Tô ansiosa. E ele ganhou um prêmio. Não, meus amores, olha o que acabou de chegar, que eu comprei na Shopee. E aí junta com esse aqui que vocês viram, que eu recebi hoje de manhã também comprei na Shopee. E agora eu tenho toda a coleção Fala Sério, realizando um sonho de infância. Porque se eu trabalho que nem uma desgraçada, é pra realizar meus sonhos de infância, sim. Não consigo virar. Fiquei violenta de repente. Olha só. Ai, meu Deus. É sobre isso. Agora tem que ler, né? Tem que ler. Olá. Hoje é dia 24 de setembro, sexta-feira. E, assim, de novo, né? Eu tinha falado que eu ia falar sobre a parábola do semeador. E aí eu não falei, e aí eu sumi. Mas vou falar o que aconteceu. Não li nada, nem na quarta e nem ontem. Na quarta, inclusive, eu passei mal o dia inteiro. Fiquei com muita dor e tal, enfim. E ontem eu fiquei trabalhando horrores o dia inteiro. E aí à noite eu ia jantar com meu pai, então eu não li nada. Hoje, é sexta-feira, eu tô meio que livre de trabalho, entre muitas aspas, no caso. E eu preciso terminar de ler Sol em Júpiter, no caso que assim, eu estou em o quê? 10%, que eu só li um pouquinho no domingo, que foi quando eu fui na piscina com a minha mãe de tomar sol. Eu fiquei lendo só um pouquinho e sei lá, enfim. Aí eu vou terminar ele, preciso terminar ele hoje. Mas como eu vou estar arrumando a casa, eu vou botar a Alexa pra ler pra mim tranquilamente, porque o livro tem no Kindle Unlimited e tudo mais.
Então é o de menos. Amanhã tem live de 6 horas lá na Twitch. E aí eu vou ler Passarinha nessas 6 horas, que domingo tem discussão com a Carol. No caso, esse vlog já vai ter passado a discussão e ela vai estar salva só pra membros. Mas se você quiser se tornar membro, a partir de R$1,99 você já me ajuda muito e também conta com vários benefícios legais, inclusive as leituras coletivas do nosso clubinho. Em outubro a gente vai ler Drácula. E se você quiser, é só clicar no botão Seja Membro ou no primeiro link da descrição. Voltando. E aí, eu ainda não terminei a Parábola do Semeador, faltam em torno de 80 páginas, porque eu li bastante na terça. Só que não o suficiente pra terminar. Eu até pensei em me forçar a ler um pouco mais, mas eu já tava com sono e tal, eu achei melhor não. Só que a discussão que era pra ser amanhã foi adiada, e foi adiada pra um dia que eu não vou poder participar. Perigoso, considerando que eu não terminei? Sim, porque eu poderia muito bem largar agora, como eu fiz com os outros que eu comecei a ler e não pude participar da discussão e acabei abandonando, entre aspas, né? Não abandonando, tipo, pra nunca mais. Alguns sim. Mas sim abandonando, tipo, por hora. E aí só Deus sabe quando que eu vou voltar. Não vai ser o que vai acontecer nesse caso aqui, porque hoje eu vou ler Sol em Júpiter, amanhã eu vou ler Passarinha. Domingo, né? À tarde eu tenho um compromisso, à noite tem a discussão com a Carol, mas é coisa de 1 horinha. E depois eu retomo a leitura e provavelmente finalizo já no domingo essa leitura aqui. Se não, no máximo, segunda-feira. Segunda-feira tem livezinha lá na roxinha também, 2 sprints. E nesses 2 sprints, facilmente, eu mato essa reta final. Falando agora sobre o livro, né, sempre bom. Pra fins de informação, o que tá escrito aqui na sinopse, de fato, acontece em torno da página 200. E isso não é uma reclamação, tá? Eu só estou informando pessoas interessadas em ler que podem se incomodar. Eu, normalmente, sou uma pessoa que me incomodo muito com isso de o plot principal demorar pra acontecer, você perceber que tá, sei lá, na página 100 e não aconteceu ainda e tal. Isso me incomodou, inclusive, em Ed La Rue. Porque é uma coisa que você sabe que vai acontecer e tá esperando, principalmente em Ed La Rue, que é um fator, né, essencial, assim, na história. E, gente, eu não odeio Ed La Rue, sério. Parem de falar que eu odeio Ed La Rue. Eu zoo, né, também. Mas, enfim, não levem a sério, eu não odeio, tá? Só não foi o que eu tava esperando de fato. Enfim. Só que nesse caso, assim como em Renegados, eu não importei dessa demora, porque primeiramente você nem percebe que passou tanto tempo, assim como Renegados, que eu só vou poder terminar de ler em novembro. Terminei de montar minha TBR de outubro, acredito que oficialmente ontem. Então assim, lutas, mas tudo bem, vem aí ainda esse ano e é sobre isso. E aí, nesse livro aqui é a mesma coisa, a gente chega ali, tipo, na página 200, sem nem perceber, porque a autora tá preocupada em construir esse mundo pra gente entender tudo e também construir as relações familiares que tem um impacto muito importante nessa história, sabe? Construir todas as nuances da personalidade da personagem, fazer a gente entender exatamente o pensamento da personagem, a crença da personagem, que é muito importante pra história de modo geral. Eu acho que esse livro, como um todo, é muito introdutório, por isso tem a necessidade de ter o segundo, porque acontecem coisas, mas não tem nada de muito extraordinário. E a 80 páginas de acabar, eu enxergo claramente por que precisa de uma continuação, porque é como se esse livro fosse um enorme prólogo. Sério, é tipo, meio que como se esse livro fosse basicamente um livro zero, como se eu não sei, eu não li o segundo livro ainda, eu não faço ideia do que acontece no segundo livro, não li a sinopse, obviamente, pra não pegar spoiler, mas eu imagino que seja tipo assim, o segundo livro é onde realmente vão acontecer as coisas, e no primeiro livro a gente só tá vendo como que a Lauren, que é a protagonista, foi parar naquela situação ali, sabe? Mas isso não significa que o livro não é incrível, porque ele é muito incrível. Agora, nessa parte que eu tô, sendo bem sincera, ele tá sendo um pouco, tipo, repetitivo, talvez, mas eu acho que é pra realmente dar mais força pra essas questões, sabe? Que estão sendo abordadas, principalmente com relação às crenças da personagem. E também desenvolvendo algumas relações que foram estabelecidas aqui por conta da situação que a personagem está inserida. Depois eu vou fazer uma resenha desse livro aqui.
Não sei se faço só dele ou se eu espero pra terminar o segundo também. E aí eu faço da duologia, obviamente, falando mais sobre esse livro aqui pra não dar spoiler, né? E obviamente a resenha seria sem spoiler, mas também trazendo meu ponto de vista sobre ambos. Deixa aqui nos comentários pra eu saber o que você prefere, tá? Faz tempo que eu não faço resenha. Particularmente é um formato que eu sinto falta. Não de ter no canal exatamente, porque obviamente é um formato que tem menos visualização, menos retorno, digamos assim, mas é um formato que eu gosto de produzir, e também é um formato que eu gosto de assistir, é um formato que eu gosto de ter, sabe, mas pensando estrategicamente, eu não sinto falta de ter, sabe, porque nos vlogs, tipo, eu li muita coisa nos últimos tempos, e a minha opinião tá fragmentada em vlogs. Às vezes eu não termino o livro no mesmo vlog, enfim. Obviamente não precisa ser resenha de todos os livros, tá? Calma lá. Mas eu vou voltar, inclusive. Inclusive, me contem nos comentários se vocês sentem falta de resenhas. Eu fiz uma enquete na aba comunidade, mas eu acho que pouquíssima gente vê ou recebe esse conteúdo. Eu não sei ainda muito bem como é que funciona nesse sentido de entrega. Sim, eu tô de pijama, tá? É tipo meio-dia quase. 10 pra meio-dia, mas eu sem condições, tô com muita preguiça hoje. Enfim, então eu tô sentindo isso, mas não significa que o livro não é extraordinário, ok? Ele é maravilhoso, maravilhoso. Eu estou surtada, obcecada por Octavia Butler. Já entrou na lista de autores que eu vou perseguir enlouquecidamente. Uma pena porque os livros dela são caros, mas eu já dei uma mapeada ali na Shopee, então tá tudo bem. Mas obviamente só vou comprar mais depois que eu terminar a duologia, pelo menos é o que eu tô dizendo pra mim mesma, assim como eu tinha dito que não ia comprar mais livros depois da Book Friday e surto. Eu falo que eu cansei de fazer unboxing, mas eu não canso de comprar, né? Olá! Hoje é sábado, dia 25 de setembro, agora é 11h40 e eu estou no meio de uma live, que é a live de 6 horas, e assim, surtos. Primeiramente eu queria deixar registrado que hoje é o dia que, durante a live, eu quase morri, porque assim, estou lendo Passarinha, já vou comentar sobre, e só isso já estava assim, me corroendo por dentro. E aí eu fui e entrei no Instagram em certo momento do primeiro sprint da live e me deparei com um print, uma foto na verdade, enfim, de uma placa numa livraria de Salvador indicando perfis literários no TikTok e o meu tava no meio e eu fiquei... o que tá acontecendo? Então, só queria deixar registrado porque eu tive um leve surto e quase morri no meio da live. Isso porque meu TikTok tá abandonado. Eu juro que eu tô voltando. Eu sinto muita falta de criar coisa pro TikTok. Enfim. Vamos falar de leituras, então. Como eu falei, eu estou lendo Passarinha porque, assim, vamos retroceder no tempo. Ontem, eu fui limpar o banheiro, etc. E fiquei escutando Sol em Júpiter. Então, eu ouvi grande parte do livro pela Alexa. E aí, mais tarde, eu comecei a ler no físico e aí eu cheguei quase no final já, faltam 40 páginas pra eu terminar mais ou menos. Acabei deixando pra terminar hoje pra eu não dormir muito tarde. O livro é super divertido, teve vários momentos que eu dei gargalhada. O Júpiter é um charme que só Deus na causa, mas eu tive um pouco de dificuldade, tô tendo, né, enfim, tive, porque já tá acabando a história, de dificuldade de me identificar com a Sol, mas eu gostei muito da personagem de modo geral e tudo. Só achei ela um pouco reclamona. Sei lá. Mas é uma história super interessante. Depois que eu terminar vou vir falar melhor, pra também não ficar um take muito longo, porque eu tenho que ler, estamos no meio do sprint. Então tô com essas 40 páginas pra ler, coloquei na meta da live, inclusive a meta da live total vai ser de 350 páginas. E o pessoal está contando comigo, por isso que eu não posso enrolar muito. Além dessa meta, então, eu coloquei também pra eu terminar A Parábola do Semeador, coloquei nessa contagem aí pra ver se eu termino hoje. E coloquei Passarinha pra eu ler inteiro, porque a discussão é amanhã junto com a Carol do Garota do Vlog. Passarinha está me dilacerando de dentro pra fora de formas que eu não estava esperando, porque assim, eu estava esperando que ele fosse me machucar, eu não sabia nada sobre a história, eu só sabia que era uma história contada por uma criança, né, uma menina, que tem síndrome de Asperger, e eu achei que... tipo, eu já sabia, porque as pessoas falam, enfim, que ele é um livro que é de chorar e tal, não sei o quê. Mas eu não esperava que desde a primeira frase eu já ia estar dilacerada.
É essa palavra, não tem outra. Esse livro aqui, então, traz essa menina que é a Caitlin, que ela tem síndrome de Asperger, e ela é a narradora, então a gente tem tudo no ponto de vista dela, um ponto de vista juvenil e bem mais inocente, obviamente, de uma situação muito complicada que o irmão dela foi morto, então ele está morto, obviamente, e tem toda essa questão do luto, e ela, sem entender muito bem, tipo assim, ela entende o que aconteceu, ela é extremamente racional, ela não lida bem com emoções, e, mas ao mesmo tempo ela tá vivendo o processo do luto sem saber que está, sabe, de certa forma. E o pai dela tá vivendo esse processo muito intensamente e ela também não compreende muito bem e tal. E teve até, inclusive, uma cena agora em que, pra quem já leu, é a cena que ela fala sobre assistir Bambi, que na hora que eu li o nome eu já fiquei tendo uns surtos aqui. Enfim, e tá sendo tudo muito doloroso, justamente por entender tudo que tá acontecendo aqui e observar essa personagem passando por tudo isso sem entender tão claramente assim o que ela tá sentindo, no caso. Porque ela entende que o irmão dela morreu e etc, claramente. Claramente até demais, eu diria. E ela não passa por esse processo, pelo menos eu acho que é meio que sobre isso a história, sabe? Então eu quero ver como é que as coisas vão se desenrolar. Em um sprint eu já li 67 páginas, é uma leitura super fluida, apesar do tema doloroso e tal. Além da questão de luto, eu não percebi ainda nenhum outro tipo de gatilho. Tem um pouco questão de bullying que outras crianças fazem com ela, mas... E aí ela também não percebe como, tipo, ela percebe como uma situação maldosa, mas ela fica tentando amenizar no sentido de instruir a pessoa, sabe? Como se a pessoa não soubesse o que ela tá fazendo, ela tenta ensinar, tipo, não, você não deveria falar assim, você deveria falar, por favor, obrigada, com licença. Então, queria pegar ela e colocar num potinho. Enfim, vou continuar a leitura, estou aqui em surto, já grifei horrores, tanto de lápis como de marcador, tô usando o marcador da Cis de gel, que ele é um amarelo bem bonito. E tô assim, com o coração apertado. Mas vamos ver onde é que essa história vai me levar. Olá, vlog. Vai ficar um barulho infernal aqui, né? Melhor. Então vamos lá, com relação à live de 6 horas. Concluí a minha TBR com sucesso, ok? Li as 350 páginas. Comecei e finalizei Passarinha. Acabei dando 5 estrelas, apesar de não ter curtido tanto o final. E acho que ter esperado diferente. Chorei. Mas eu acho que eu pensei que eu fosse me emocionar muito mais e tal. Mas o livro ficou bem focado mesmo, numa questão específica. E aí, quando resolveu, pronto, acabou. Então, enfim. Hoje vai rolar discussão com a Carol, hoje é domingo, né? E vamos ver. Mas eu fiz várias marcações, fiz vários grifos. Grifei de lápis, grifei de marcador. Foi uma leitura que eu gostei muito de ter feito. Então, tô satisfeita de toda forma. Obviamente, né? Porque foi 100 estrelas. Mas simplesmente eu não consegui dar outra nota. Eu falei, não, gente, não tem como dar outra nota pra esse livro. Aí em seguida eu fui pra finalizar Sol em Júpiter. Ele tá sem nenhuma marcação, porque a maior parte eu escutei pela Alexa. E aí depois eu não tive pique pra ficar marcando, fiquei, sei lá. Eu tinha dado 4,5 estrelas pra ele, só que aí teve a discussão. E aí eu fiquei pensando em algumas outras coisas que tinham me incomodado, além da questão de a personagem não ter me cativado, eu não ter tido tanta proximidade com os personagens de modo geral. Como também algumas questões que eu achei que ficou um pouco larga das traças, coisas que eu achei que foram colocadas sem motivo e buracos que eu achei que, tipo, foram deixados simplesmente porque, vou terminar a história agora e pronto, acabou. Então, fiquei com essa sensação.
e acabei diminuindo a nota pra 4 estrelas, mas é um ótimo livro, é super divertido. Aqui a gente vai conhecer a Sol, que é uma youtuber de moda e cabelo, enfim, beleza de modo geral. E no começo do livro ela tá ali cometendo um crime, basicamente. E é o prólogo do livro isso, e aí depois a gente volta no tempo pra acompanhar ela em tudo que aconteceu. E basicamente como que toda a vida dela meio que deu uma leve ruída em um dia só, foi tipo o pontapé inicial pra toda a merda que ia rolar na vida dela. E com relação ao conteúdo dela, ela começou de maneira despretensiosa e acabou que hoje, como ela faz muito sucesso, tal, ela é uma referência pra muitas meninas, ela acaba sendo um personagem. Ela se mostra nas redes sociais como uma pessoa que ela tá longe de ser e, né, enfim, só por like e engajamento de modo geral, como muita gente, né, vamos lá. E um belo dia, ela tá com, nesse belo dia, aliás, que tá tudo dando errado, ela acaba conhecendo o Júpiter de uma forma que eu, assim, eu dei muita risada. Mas enfim, e basicamente é a história desses dois, enfim. O Júpiter também é um personagem super bacana também. Eu não achei só uma personagem lá tão bacana assim, achei normal, mas eu não me identifiquei em nada com ela. O Júpiter é um personagem que eu acho que eu me identifiquei mais, mas ainda assim eu achei que, sei lá, faltou alguma coisa pra eu realmente me apegar a eles e tal. Mas o Júpiter definitivamente é meu personagem, assim... Não, acho que a Vênus é minha personagem favorita, mas dos protagonistas, o Júpiter tem meu coração, além dele ser... Né, meus amores? Enfim, eu vou estruturar melhor meus pensamentos sobre todos esses livros pra poder falar com vocês em resenhas, tá? Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito pra você não perder esses vídeos. Aqui do lado está a roupa que eu vou usar hoje. E por último, mas não menos importante, eu finalizei a Parábola do Semeador. Fiquei muito feliz de ter finalizado esse livro e muito satisfeita com o livro. Eu dei 5 estrelas, favoritei. Não teve como. Não teve como. É o que eu falei, pra mim o livro é um grande prólogo pro segundo. Nada tira isso da minha cabeça, porque realmente, assim, eu não li a sinopse do segundo ainda, vou ler inclusive, mas assim, é como se realmente fosse todos os acontecimentos pra chegar no próximo livro, sabe? Porque de fato acontecer grandes acontecimentos não acontece, acontece o que tá escrito na sinopse e aí a gente segue. Sabe? Quando você para pra raciocinar, assim, não aconteceu muita coisa. Mas no final ainda tem alguns conteúdos que são muito interessantes. Eu acho que se não fossem esses conteúdos extras eu não teria favoritado, que é uma entrevista com a autora e questões para discussão. Eu queria muito participar da discussão com os 7 monstrinhos, só que eu não vou poder porque ela foi adiada e aí eu não vou poder no dia, mas tudo bem. Só que essas questões de discussão que são apresentadas no final do livro me deixaram muito encucada, querendo conversar sobre. E provavelmente vai render o vídeo aí, mas eu não sei se eu faço dele sozinho ou da duologia. Enfim, eu tô pensando. E além dessas questões para discussão, que não tem resposta, são realmente questões para pautar as discussões sobre o livro, tem também uma entrevista que, assim, gente, a entrevista foi feita em 1999 e o livro foi publicado em 1993. Você tem noção de que o livro foi publicado em 1993 e eu tava achando que ele era, tipo, de, no máximo, 5, 3 anos atrás? Porque, assim, tem várias coisas que dá pra fazer, relacionar e visualizar com o nosso momento atual. E aí, tipo, tem a pergunta, sabe? Se, você acha que em 2025 as coisas podem estar do jeito que estão nesse livro? E eu fiquei assim... Tipo, mano, eu consegui visualizar muito claramente essas coisas acontecendo. Sério. Infelizmente, né? Porque é uma distopia. Vamos lá. E, além disso, aqui também na entrevista fala, por exemplo, que o livro, dentre outros, né, gêneros, enfim, coisas, ele também é um romance de formação, que é basicamente histórias em que a gente pega e acompanha um personagem, ou mais de um personagem, enfim, um núcleo, tanto faz, naquele percurso, enfim, de vida mesmo, e vai acompanhando vários momentos e tal, pra ver o desenvolvimento desse personagem. E aí, quando deu esse estalo na minha cabeça, eu falei, putz, realmente incrível, porque nesse ponto é realmente sensacional, porque a gente vê um baita desenvolvimento da Lauren, os anos passam aqui, e a gente vê o amadurecimento forçado dela mesmo, com relação a todos os acontecimentos e todo esse desenvolvimento, tanto dela quanto da Semente da Terra.
E, enfim, de todos os personagens de modo geral, da relação deles. Mas, assim, uma coisa que me incomodou foi, inclusive, surgir um monte de personagem da metade pro final. E eu fiquei tipo, nossa, caraca. Eu entendo que é necessário, né, pela situação que tá acontecendo, mas eu fiquei tipo... Enfim, mas não atrapalhou porque ele ganhou 5 estrelas favoritado. É sobre isso. Enfim, finalizamos mais um vlog de leituras por aqui. Tô muito satisfeita com minhas leituras até agora do mês, como um todo. E ainda falta uma semaninha pro mês acabar. 5 dias, mais ou menos. Então, tô bem animada. Já vou começar o próximo vlog hoje. Se inscreve no canal e considere se tornar membro pra não perder nenhuma das novidades que vão ter por aqui. Então, gente, é isso. Tô toda desbagaçada, preguiça de lavar o cabelo reina, ainda mais porque ele tá aceitável, porque eu fiz dedo liso na terça-feira, então assim, deu muito trabalho e tá durando até hoje, então eu tô tipo, lavar pra quê, não é mesmo? Se tá acabando a água do mundo. Enfim, a gente se vê então no próximo vídeo, muito obrigada a quem assistiu até aqui, um grandíssimo beijo, tchau, tchau!